Você já percebeu como algumas pessoas que entram em nossa vida parecem arrancar nossa fé, minar nossa comunhão com Deus e nos afastar do caminho certo? Às vezes nem percebemos de imediato, mas com o tempo, a presença delas nos influencia de maneira sutil, nos tornando espiritualmente frios, desatentos e até mesmo rebeldes contra a palavra de Deus. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou revelar quais são essas pessoas, como identificar e, o mais importante, como se proteger para não ser levado por suas influências destrutivas. O que eu vou compartilhar aqui pode ser um divisor de águas na sua vida espiritual. E antes de prosseguirmos, já deixe seu like neste vídeo, porque essa mensagem precisa alcançar mais pessoas que estão correndo esse risco sem nem perceber. Agora, prepare-se, porque o que você vai ouvir pode abrir seus olhos para coisas que estavam ocultas ao seu redor. Muitas vezes imaginamos que o maior perigo para nossa fé vem de ataques diretos do inimigo, grandes tentações ou momentos difíceis que nos fazem questionar a presença de Deus. Mas e se eu te disser que, na maioria das vezes, o afastamento de Deus acontece de forma sutil, quase imperceptível? Pequenos comentários, influências constantes, relacionamentos que, aos poucos, nos desviam do nosso propósito. E o mais assustador é que, muitas vezes, essas pessoas não são inimigos declarados da fé, mas estão tão presas em suas próprias trevas espirituais que acabam, sem querer ou até mesmo propositalmente, nos arrastando junto. A palavra de Deus nos alerta sobre isso em diversas passagens, nos mostrando que precisamos vigiar não apenas nossas ações, mas também nossas companhias. Pessoas zombadoras, murmuradoras, fofoqueiras, rebeldes, hipócritas e amantes do mundo podem parecer inofensivas em um primeiro momento, mas no final podem nos afastar do propósito que Deus tem para nós. Mas como reconhecer essas influências antes que seja tarde demais? Como se proteger de maneira sábia e permanecer firme? Continue comigo, porque vamos entrar fundo nessa questão agora. Uma das armadilhas mais perigosas são as pessoas que zombam da nossa fé. Elas não apenas questionam, mas ridicularizam. Elas fazem parecer que crer em Deus é algo ultrapassado, uma ilusão, uma fraqueza. Elas se apresentam como intelectuais modernas, cheias de razão, e fazem piadas sobre a palavra de Deus, sobre oração, sobre a igreja. E o mais perigoso, muitas vezes, essas pessoas estão dentro do nosso círculo social, na família, no trabalho, até mesmo dentro da própria igreja. No início, parece apenas uma brincadeira, um comentário sem importância, mas com o tempo, essas zombarias começam a semear dúvidas, cansaço espiritual, desânimo. A Bíblia nos alerta sobre essas pessoas quando diz que os escarnecedores não subsistirão no juízo, porque eles rejeitam a verdade e preferem o caminho da incredulidade. Se você tem pessoas assim ao seu redor, cuidado. Não permita que a zombaria delas esfrie sua fé. Mantenha-se firme, peça discernimento a Deus e, se necessário, se afaste para preservar sua comunhão com o Senhor. Agora, eu quero que você comente aqui nos comentários a seguinte frase: eu escolho permanecer firme na fé. Esse é um compromisso que você está fazendo diante de Deus e também um testemunho público de que você não será influenciado pelos zombadores. Agora vamos falar sobre outro tipo de pessoa que pode destruir sua vida espiritual sem que você perceba. Os murmuradores e reclamadores, eles estão em todo lugar. E o pior é que seu impacto pode ser mais devastador do que imaginamos. Você já conviveu com alguém que, o tempo todo, só sabe reclamar? Reclamam da vida, da igreja, dos irmãos na fé, do pastor, do louvor, da maneira como Deus está conduzindo as coisas. Para eles, nada nunca está bom o suficiente. A insatisfação se tornou seu alimento diário e a murmuração se transformou em um hábito tão comum que já nem percebem o quanto isso contamina tudo ao redor. E a questão aqui é muito séria, porque Deus tem um posicionamento claro sobre os murmuradores. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus operou milagres extraordinários, abriu o mar, enviou o maná dos céus, mas ainda assim, muitos murmuraram contra ele. O resultado? Não entraram na terra prometida.
O espírito de reclamação não apenas afasta a pessoa da bênção, mas também influencia aqueles que estão por perto. É um espírito de incredulidade disfarçado de insatisfação. Se você convive com alguém assim, tome cuidado para não ser contaminado. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, e isso inclui pessoas que sempre reclamam e nunca são gratas. Então, que tal tomar uma atitude agora? Escreva nos comentários: eu escolho a gratidão e rejeito a murmuração. Isso é mais do que um comentário. É um posicionamento espiritual. Se tem um tipo de pessoa que a Bíblia nos alerta claramente para evitar, são os fofoqueiros e aqueles que semeiam divisão no meio do povo de Deus. O fofoqueiro nunca traz uma palavra que edifica, nunca tem um testemunho para fortalecer a fé, mas está sempre pronto para espalhar informações duvidosas, distorcer histórias, alimentar intrigas e fazer com que a desconfiança se espalhe. E o mais perigoso, muitas vezes, a fofoca se veste de espiritualidade. Pessoas dizem que estão apenas compartilhando para orar, mas na verdade estão destruindo a reputação de alguém. A palavra de Deus é muito clara. Aqueles que semeiam discórdia entre os irmãos são abomináveis diante do Senhor. Eles destroem igrejas, destroem amizades, destroem ministérios. Você já percebeu como uma fofoca pode causar danos irreparáveis? Muitas pessoas já deixaram a igreja, perderam sua paz e até se afastaram de Deus por causa de palavras maldosas que foram ditas sobre elas. Se você está cercado por pessoas assim, fuja. Não se envolva, não participe. E mais do que isso, peça discernimento ao Senhor para nunca ser essa pessoa. Agora eu quero que você comente aqui: eu escolho falar vida e não destruição. Declare isso nos comentários e se comprometa diante de Deus a ser alguém que edifica e não alguém que espalha o veneno da divisão. Agora, vamos falar de um tipo de pessoa que de maneira sutil pode esfriar a sua fé: os preguiçosos espirituais. Quem são eles? São aqueles que não têm compromisso com Deus, que não oram, não leem a Bíblia, não buscam crescer espiritualmente e, pior, fazem você acreditar que isso não é tão importante assim. Eles sempre dizem que não há problema em relaxar, que você não precisa ser tão radical, que Deus entende. Mas a grande verdade é que essa mentalidade pode ser um laço espiritual. A Bíblia nos alerta que devemos ser fervorosos no espírito, vigilantes em oração. Mas os preguiçosos espirituais fazem exatamente o oposto. Eles esfriam a sua busca por Deus e fazem você se sentir confortável na estagnação espiritual. Você já percebeu como é fácil parar de orar quando estamos cercados por pessoas assim? No início, parece algo pequeno, mas com o tempo, a sua vida com Deus vai perdendo força. E o problema não é apenas a influência deles, mas o risco de nos tornarmos como eles. Por isso, tome uma decisão agora mesmo. Escolha crescer espiritualmente, escolha buscar a Deus com intensidade. Escreva nos comentários: eu escolho ter compromisso com Deus. Isso é uma declaração poderosa e um compromisso diante do Senhor. Outro grupo que pode destruir a sua fé são os rebeldes contra a palavra de Deus. Eles não aceitam correção, não querem obedecer e sempre buscam um jeito de justificar seus próprios erros. Eles podem até dizer que creem em Deus, mas suas atitudes mostram o contrário. Eles relativizam o pecado, desprezam a disciplina espiritual e fazem questão de influenciar outras pessoas a pensarem da mesma forma. E o pior, muitas vezes são pessoas que estavam dentro da igreja, que conhecem a verdade, mas decidiram rejeitar. A Bíblia fala sobre aqueles que têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. Eles podem até falar bonito, podem usar palavras que soam espirituais, mas no fundo, sua vida não reflete obediência ao Senhor. Se você percebe que está cercado por pessoas assim, que zombam da obediência, que fazem pouco caso da santidade, que incentivam você a viver de qualquer jeito, abra os olhos. A rebeldia nunca leva a lugar nenhum, apenas a destruição. Escolha andar no caminho da obediência, porque é nele que está a verdadeira bênção. Escreva aqui nos comentários: eu escolho obedecer a Deus. Essa é a chave para uma vida vitoriosa. Agora vamos falar sobre os hipócritas. Essas são as pessoas que falam de Deus, mas não vivem o que pregam. Elas gostam de mostrar uma aparência espiritual, mas seus corações estão distantes do Senhor.
Elas sabem dizer as palavras certas, sabem como parecer santas, mas suas ações revelam que seu compromisso com Deus é apenas superficial. E o grande perigo? Elas podem influenciar outras pessoas a se tornarem como elas, a viverem uma fé vazia, sem profundidade, sem verdade. Jesus advertiu duramente contra os hipócritas, dizendo que eles são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Precisamos tomar cuidado para não sermos enganados por pessoas assim, e mais do que isso, precisamos vigiar para nunca nos tornarmos hipócritas. A verdadeira fé se prova nas atitudes, não apenas nas palavras. Então tome uma decisão agora. Escolha viver uma fé verdadeira, um relacionamento sincero com Deus. Comente aqui: eu escolho viver uma fé verdadeira. Essa é a marca de um verdadeiro servo de Deus. Outro grupo que pode nos afastar de Deus são aqueles que incentivam ao pecado. Essas pessoas sempre querem puxar você para longe da santidade, para longe da vontade de Deus. Elas dizem que não tem problema fazer certas coisas, que não há nada demais, que Deus é amor e que Ele entende. Mas a verdade é que essas influências são extremamente perigosas. O pecado nunca é algo inofensivo. No início, pode parecer pequeno, mas com o tempo ele destrói sua comunhão com Deus, endurece o coração e cega o entendimento. A Bíblia nos ensina que devemos nos afastar de tudo que nos leva ao pecado. Então, se você tem pessoas ao seu redor que sempre te incentivam a fazer o que desagrada a Deus, tome uma decisão hoje. Não permita que essas influências dominem sua vida. Escreva aqui: eu escolho andar em santidade, porque é isso que nos mantém perto de Deus. E o último tipo de pessoa que precisamos falar é sobre aqueles que amam mais o mundo do que a Deus. Essas são as pessoas que colocam sua confiança nas riquezas, nos prazeres, no status, na vaidade. Elas vivem para si mesmas, sem se preocupar com a eternidade. E o pior é que essa mentalidade pode ser contagiosa. A Bíblia nos adverte que quem ama o mundo não pode ter o amor do Pai. Isso significa que, se nosso coração estiver preso às coisas deste mundo, estaremos cada vez mais distantes de Deus. Precisamos vigiar para não cair nessa armadilha. Escolha viver para algo maior. Escolha colocar Deus acima de todas as coisas. Comente aqui: meu coração pertence ao Senhor. Isso é mais do que uma frase, é um compromisso espiritual. Agora que falamos sobre esses tipos de pessoas que podem nos afastar de Deus, precisamos tomar uma decisão séria. Você não pode permitir que nada nem ninguém roube sua fé, esfrie sua comunhão ou te afaste da presença de Deus. Por isso quero orar por você agora. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada pessoa que ouviu esta mensagem. Que o Senhor traga discernimento e sabedoria para que possamos identificar as influências negativas ao nosso redor e nos afastarmos delas. Nos dá força para permanecermos firmes, para não cedermos às pressões do mundo, para não sermos enganados por palavras bonitas, mas vazias de verdade. Senhor, guarda nossos corações, renova nossa fé, nos enche do Teu Espírito e nos fortalece para vivermos de acordo com a Tua vontade. Eu declaro que toda influência que tenta nos afastar de Ti será quebrada e que a nossa vida será guiada pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho permanecer firme em Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque temos muitas mensagens que vão fortalecer a sua fé. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.